Olá, tudo bem? Estamos começando mais um momento onde vamos estudar a Palavra de Deus e a gente já eu na verdade quero estender o meu boa noite, uma boa tarde ou bom dia, independente de quando você está vendo esse vídeo. Mas é tão bom a gente poder parar e se reunir, mesmo que à distância, para ouvir aquilo que Deus tem a dizer para nós através da sua Palavra. Hoje a gente vai estudar um texto bem conhecido, mas extremamente importante também, que está presente no livro de Isaías. Eu quero te convidar então a parar um pouquinho agora, a abrir a sua Bíblia, seja Bíblia em formato de livro ou mesmo no smartphone, e juntos abrirmos ali e procurarmos o livro de Isaías, capítulo 43. Esse texto é um texto muito utilizado para trazer conforto para muitas pessoas. É bem verdade e é bom lembrar, né, que o profeta Isaías é aquele profeta do Antigo Testamento que mais vezes noticiou a vinda de Jesus. Foi ele, o profeta, que mais vezes fez profecias a respeito da vinda do nosso Messias, do Messias tão aguardado para aquele povo. São inúmeras profecias que ele fez ao longo da sua trajetória como profeta no povo de Israel, e essas profecias se cumpriram em Cristo Jesus. É tão bom essa segurança, essa certeza que nós temos um Deus que é um Deus de promessa, é um Deus que anuncia aquilo que ele vai fazer, mas é um Deus que cumpre também as suas promessas. Essa é uma segurança que a gente tem. O Senhor não é como o humano. O Senhor, ele é Deus. E sendo Deus, ele cumpre aquilo que ele diz, né? Bom, Isaías capítulo 43, eu creio que você já abriu. Então, antes de a gente ler juntos aqui essa passagem, eu convido você a ter uma palavra de oração nesse momento. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos parando um pouco as nossas atividades para estudarmos aquilo que o Senhor tem a dizer para nós neste momento. Que o Senhor possa, por favor, falar ao nosso coração através dessa reflexão simples da palavra que faremos, em nome de Jesus. Amém. Livro de Isaías, então, capítulo 43, a partir do primeiro verso, diz assim: Mas agora, ó Jacó, ouça o que o Senhor tem a dizer. Ouça o Senhor que o criou, ó Israel. Assim diz aquele que te formou. Não temas, pois eu o resgatei. Eu te chamei pelo meu nome, e você é meu. Quando passares pelas águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, você não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará, e nem as chamas lhe farão mal algum, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu dei o Egito como resgate por sua liberdade. Em troca de você, dei Etiópia e Sebá. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim e é honrado, e eu o amo muito. Esse texto bíblico aqui, ele comenta, ou ele apresenta para nós, essa mensagem que Deus tinha para o povo dele, o povo de Israel. É curioso perceber que o Deus Criador, ele teve um plano um dia de ter um povo dele que anunciasse ao mundo e às nações que ali estavam perto daquele povo sobre ele mesmo. A ideia é como se fosse um projeto missionário diferente daquilo que a gente faz hoje, né? Hoje nós temos o ID, nós devemos sair e falar sobre Jesus para as pessoas. Naquele tempo, me referindo agora ao povo de Israel, o processo era invertido, né? Eles deveriam se tornar uma nação santa, para que, sendo diferente entre as outras nações, as demais nações olhariam para eles e perceberiam que eles não eram alguém, uma nação qualquer, um povo qualquer, mas aquele povo era um povo que seguia um Deus todo-poderoso. E é assim que Deus, na verdade era esse o plano de Deus, né? E Deus olhava para o seu povo com muito carinho. Nós conhecemos a história, a gente sabe que inúmeras vezes o povo de Israel, ele se perdeu, ele ouviu mais a sua própria voz, ele deu atenção mais para os seus próprios medos e recorreu a auxílios que por vezes não foram os melhores. Nós conhecemos isso. Mas mesmo assim, o texto bíblico diz que a misericórdia do Senhor
ela era muito grande, ao ponto de ter paciência com aquele povo, amar aquele povo e querer trazer aquele povo de volta. Bom, o texto que a gente leu aqui, nós temos Isaías sendo boca de Deus, falando para aquele povo, Deus falando para aquele povo através do profeta Isaías. E aqui tem umas passagens bem bonitas que são utilizadas para trazer conforto para as pessoas, às vezes, né? Como essa que eu li. Se você passar por águas profundas, eu vou estar ao seu lado. Se você passar pelo fogo, você não se queimará, e dentre outras. Porém, a reflexão que eu trago nesse momento aqui para vocês, ela está presente mais ali no versículo 1º, o primeiro versículo do capítulo 43. Porque para mim me chama muita atenção quando Deus ele se refere ou se dirige ao povo dizendo: ó Jacó. Nós sabemos que o povo ele tinha um nome, o povo se chamava povo de Israel. Só que Deus ele olha para este povo chamado Israel e diz: eu te conheço, ó Jacó. Isso para mim pelo menos é muito curioso, porque da onde que vem o nome do povo de Israel? O nome do povo de Israel vem do personagem bíblico chamado Jacó, parente de Abraão, parente de Isaac. Esse personagem ele faz parte da trinca patriarcal, poderia dizer assim. E ele é extremamente importante para a história bíblica. A história diz que um dia Jacó teve um conflito com o sogro, um conflito com o irmão, e ele lutou com Deus. Na luta que ele teve com Deus, ele pede desesperadamente para que Deus o abençoe. E nesse clamor, nesse contexto todo de pedido de bênção, Deus o abençoa sim, mas Deus dá a ele um novo nome. A partir daquele momento, Jacó não tinha mais o nome Jacó. A partir daquele momento, daquela noite de luta, né, contra Deus, Jacó agora se chama Israel, o homem que lutou com Deus e venceu. A gente conhece também a história e sabe que as 12 tribos de Israel, elas saem dos filhos do personagem bíblico Jacó. Então esse povo que foi libertado ali por Moisés do Egito, esse povo que peregrinou 40 anos, esse povo que entrou na terra prometida, esse povo se chama Israel. Só que vem Deus, e aqui no capítulo 43 do livro de Isaías, e se dirige ao povo chamando de Jacó. Bom, aqui a gente pode tirar algumas lições, né? Eu acho que uma primeira lição que a gente pode tirar é que quando Deus ele se dirige ao povo chamando de Jacó, e aí ele fala que eu te formei, eu te resgatei, eu te chamei pelo seu nome, porque você é meu. É como se Deus lembrasse ao povo naquele momento que aquele povo que ali estava era um povo dele. Como se traz uma ideia de posse, né? A ideia de posse. Então, se Deus é dono daquele povo, se aquele povo é dele, essa posse, ela envolve a proteção. E quando a gente se sente protegido, nós sentimos também dentro do nosso coração a segurança. E tão bom é a gente saber que nós pertencemos a um Deus que nos ama, que nos protege, conhece os nossos passos. Isso traz para nós segurança. E essa é uma mensagem que eu deixo para ti também nesse momento. Você tem um Deus que é o seu Deus. E você pertence a esse Deus. Que você tenha com essa mensagem, com essa verdade, que você tenha no teu coração a segurança de pertencer a esse Deus. Bom, uma outra lição que eu poderia tirar daqui é que quando a gente lê na Bíblia Deus se dirigindo ao povo de Israel como sendo Jacó, aqui ele está deixando claro para o povo que ele conhecia muito bem quem era aquele povo lá. Ah, vocês são o povo de Israel? Sim, vocês são o povo de Israel. Mas vocês também são o povo Jacó. Porque eu conheço vocês. Eu sei de onde vem o nome de vocês. Ah, vocês têm aí seus grandes feitos, já ficaram muito tempo no Egito, ficaram muito tempo no deserto, já conquistaram uma terra que mana leite e mel. Tá tudo certo. O seu histórico de conquistas é maravilhoso. Só que eu conheço de onde vocês vieram. Eu sei de onde vocês vieram. Eu conheço a origem de vocês. Vocês vieram
de um personagem, de um filho que é meu, esse filho chamado Jacó. Inclusive, foi eu quem mudei o nome dele para Israel. Quando eu vejo esse texto na Bíblia, Deus se dirigindo ao povo de Israel pelo nome Jacó, me faz lembrar que Deus ele conhecia, claro, esse povo, mas se Deus ele conhecia aquele povo, Deus também me conhece, mas me conhece por completo. Hoje eu sou pastor aqui na cidade de Blumenau, sou pastor do Colégio Adventista de Blumenau, e eu falo para alguém que de repente tem um cargo também, quem sabe na igreja, tem uma profissão, tem, quem sabe, uma função em algum outro contexto, e por vezes é muito fácil para nós a gente se esconder atrás de funções. É fácil para nós se esconder atrás de cargos também. Quando a gente demonstra a nossa vulnerabilidade, às vezes a gente fica com medo, na verdade a gente fica com medo às vezes de demonstrar a nossa vulnerabilidade, porque não sabe o que os outros vão fazer com a nossa vulnerabilidade, né? A gente é frágil por vezes. Então, é mais fácil, em determinados contextos, em determinadas ocasiões, a gente se esconder por detrás daquilo que a gente gostaria que fosse reconhecido, né? Por trás de funções, por trás de uma profissão, por trás de um cargo e por aí vai. Só que quando eu vejo Deus olhando para aquele povo, um povo já com um bom histórico de conquistas, e chamando aquele povo de Jacó, fica claro que Deus conhecia cada detalhe da vida deles. Assim também, o nosso Deus, ele conhece a nossa origem e conhece cada detalhe da nossa vida também. Você não fique achando suficiente se esconder atrás daquilo que você tem como conquista, né? Atrás das suas habilidades, atrás das suas boas características, mas que você lembre-se que você tem um Deus que te conhece por completo. Por detrás de um pastor, por detrás de um grande pregador, por trás de um grande cantor, de uma grande cantora, por detrás de um cargo na igreja, de um ancião, de uma anciã, Deus lá do seu trono, ele olha para esses cargos e ele sabe qual é o ser humano que está por detrás deles. Quando eu falo isso, é como se fosse um apelo para que a gente viva mais autenticamente, sabe? Para que a gente viva mais sinceramente. O mundo, ele padece, aliás, eu até coloco diferente, o mundo ele está carente de pessoas que sejam sinceras, de pessoas que sejam verdadeiras e pessoas que sejam autênticas. Você já percebeu como a gente gosta de estar perto de quem é autêntico? De quem é mais brincalhão? De quem às vezes fala sem pensar e depois brinca com isso, depois se arrepende e está tudo certo? É porque a gente gosta naturalmente da sinceridade. A gente gosta da verdade. E o mundo está carente de pessoas assim. E eu entendo que no momento que a gente perceber que nós devemos ser sinceros, autênticos e verdadeiros, Deus vai nos usar com mais poder. Eu entendo assim. Deus vai nos usar com mais poder no momento que a gente agir e ser verdadeiros. Nós formos verdadeiros. Deus te abençoe nesse contexto também. Bom, para completar, quando Deus ele chama Jacó, ou melhor, quando Deus ele chama Israel pelo nome de Jacó, é como se Deus ele fizesse ali para aquele povo um lembrete, né? Um lembrete da origem de tudo, né? Eu conheço você, conheço cada detalhe da vida de vocês, ó povo de Israel. Eu sei de onde vocês vieram. E eu imagino que quando Deus ele fala isso, né? Ó Jacó, ouve aquilo que eu tenho a dizer. É como se ele resgatasse a história daquele próprio povo e mostrasse para eles que no momento em que ele lutou com Jacó e transformou a vida dele e abençoou Jacó e mudou o nome dele, é como se Deus ele estivesse ali recriando o seu próprio filho. O filho Jacó, o seu filho, aquele patriarca tão importante, ele teve uma recriação. Deus ele criou novamente uma vida dele, uma vida para ele, transformou por completo o seu coração. Ele já não é mais o Jacó, o enganador, mas agora Jacó
é o homem da bênção, o homem que esteve perante o Senhor, o homem que lutou contra Deus e foi abençoado por Deus. Quando Deus ele se dirige ao povo de Israel como Jacó, é como se ele estivesse lembrando o povo qual é a origem dele. Quando a gente para pensar, me desculpem, um pouquinho na nossa origem, a nossa origem não é simplesmente da onde a gente veio, qual é o bairro que a gente se criou, a cidade que a gente nasceu, o hospital, ou mesmo o nosso pai e a nossa mãe. Mas a nossa origem, ela é uma origem pensada por Deus, né? Nós somos seres humanos, criados e formados à imagem e semelhança de um Deus vivo. Quando a gente lembra que nós somos filhos de Deus, do nosso Deus vivo, nosso Deus criador, é como se a gente resgatasse também a nossa verdadeira identidade. Nossa identidade, com o passar dos anos, ela foi confundida com o pecado. Devido ao pecado, nós temos uma imagem que foi manchada e corrompida. Mas quando nós pensamos em Deus e pensamos num Deus criador, nós relembramos quem nós somos. Nós relembramos que nós somos filhos de um Deus que nos transforma a cada dia e que nos pode transformar também, pode nos transformar também no dia de hoje. Portanto, meus queridos, que você possa, quando se deparar com esse capítulo tão importante, que é o capítulo 43 do livro de Isaías, que você possa lembrar que Deus ele teve um plano muito especial para aquele povo. Só que em algum momento aquele povo se perdeu e aquele povo precisava acordar para a realidade. E uma das maneiras didáticas que Deus usou para acordar aquele povo para a realidade, para que o povo voltasse a enxergar Deus, foi relembrar qual era a origem daquele povo. Por isso ele se dirige ao povo de Israel como sendo Jacó. Talvez hoje você também precisa revisitar a sua origem. Talvez hoje você também precisa relembrar um pouquinho de quem você é filho, que você pertence a um Deus todo-poderoso e que tem um plano muito especial para a tua vida também. Eu quero nesse momento orar por ti, eu quero pedir uma bênção sobre você e sobre a sua família, e que você possa lembrar, por favor, que assim como aquele povo de Israel tinha uma origem especial, você também tem uma origem muito especial e muito importante. Convido você a fechar os olhos agora e ter uma palavra de oração nesse momento. Querido bom Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor, através da Bíblia, nos mostra que nós temos um plano feito por Ti. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida e que, se for necessário, ajude-nos a revisitar a nossa origem para lembrarmos de quem nós somos filhos. Por favor, abençoe a nossa vida. Nos dê um bom momento juntos ao Teu lado e nos encoraje a viver essa experiência de unidade contigo todos os dias. Em nome de Cristo Jesus. Amém.